portalacritica.com. No Portal A Crítica conversamos com a senadora Vanessa Graziotin do PCdoB. Senadora, como foi essa primeira semana de trabalho lá em Brasília? Na realidade, eu, apesar de ter assumido agora o cargo de senadora da República, eu já estou um pouco mais adaptada à realidade da casa, mesmo porque, com grande frequência, eu participo de sessões conjuntas, sessões do Congresso Nacional, Câmara e Senado, que são lá. Agora, obviamente, que nós temos muitas atividades compatíveis, atividades que são comuns em relação à Câmara de Deputados, entretanto, a diferença do Senado é que temos outras atividades que são privativas do Senado. Mas essa semana foi uma semana de definição, de mesa diretora, e esta agora é de comissões. E já começa daí a diferença. Como será a sua atuação? Já começa daí a diferença. Primeiro é que após todos sentados, diferente na Câmara, né? Tanto os senadores, as senadoras, como também os convidados. Segundo, a escolha da mesa. E dizem que esse ano, nesse início de legislatura, não foi tão tranquilo assim. E para mim, eu que estou acostumado com a Câmara, já foi muito tranquila. Concluímos a votação da mesa diretora. Individualmente, votamos apenas no presidente, que foi eleito com a grande maioria, presidente José Sarney, e nos secretários e nos suplentes de secretários, votamos em bloco, diferente do que acontece na Câmara, que há as candidaturas individuais, avulsas e tudo mais. Então, tranquilo. Resolvemos já o problema a mesa diretora, e foi com muita alegria. Eu nem esperava e, aliás, nem pleiteei. Mas, dentro do bloco que nós estamos compondo, que é um grande bloco, um bloco que vai do Partido dos Trabalhadores, passando pelo PDT, PCdoB, PSB, vários partidos, nós tínhamos 3 vagas na mesa, e uma delas foi dedicada a mim, ao meu partido e a mim. Então eu fiquei muito lisonjeada, feliz, estou chegando agora na casa, né? Como eu disse, essa semana haverá a definição das comissões temáticas. Algumas Exato. Comissões são mais afeitas aqui à nossa região, como a de Defesa Nacional, a de Meio Ambiente, a Comissão de Agricultura, e há comissões de peso maior no âmbito nacional, como a CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, e a Comissão de Constituição e Justiça. Como o seu bloco vai se inserir nessa disputa por comissões? Perfeito, você falou exatamente tudo. Nós temos algumas comissões que têm um destaque nacional muito maior, e outras comissões que, para nós aqui da região, são comissões fundamentais. Então nós temos, já conversei com o senador Eduardo, não conversamos ainda com o senador João Pedro, mas devemos procurá-lo, o senador Eduardo e eu, para tratar do assunto. E vamos procurar fazer o seguinte: quando um é efetivo numa, o outro é suplente. Mas das importantes para nós temos que estar presentes. Importante, fundamental, porque o poder que tem o Senado é muito maior do que o poder que tem a Câmara dos Deputados. E nós temos que usar esse nosso poder, essa nossa influência em benefício do nosso Estado, em benefício da nossa população. A gente tem grandes desafios. E não é um trabalho, uma responsabilidade só do governador. Eu tenho isso como uma responsabilidade minha. Como sei que o senador Eduardo, o próprio senador João Pedro, a bancada federal, mas principalmente nós, os senadores, temos esse senso de responsabilidade muito claro. Nós precisamos ajudar na preparação do Estado e de Manaus, principalmente, para a Copa do Mundo. Isso é o principal. E 99% são obras federais. 99%. Então, a nossa atuação lá vai ser muito importante. E a escolha das comissões tem um peso significativo para isso. Então, eu já tomei a decisão. Eu estarei na comissão de, por exemplo, nem que seja na condição de suplente, mas de defesa nacional, por conta de que nós temos a maior área de fronteira. Isso é muito importante. Segundo, na comissão de infraestrutura, porque todos os investimentos do PAC, Copa do Mundo, passa por aí, não é? E se não estiver efetiva na assuntos econômicos, irei como suplente, e a mesma coisa para a Constituição e Justiça. Penso que essa semana a gente deve decidir esse assunto já. O ex-senador Arthur Neto, ele empreende uma luta no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral para rediscutir as vagas conquistadas pela senhora e pelo senador Eduardo Braga. Como a senhora tem visto, tem acompanhado o processo que ele move contra vocês da coligação vencedora? Olha, o processo ele está no âmbito da justiça, então essa é uma questão que os advogados estão tratando. Eu, de minha parte, só digo o seguinte: acho que o senador tem que ser mais humilde e receber com mais tranquilidade o resultado das urnas. Receber com mais tranquilidade o resultado das urnas, porque essa foi o desejo popular. Essa foi a vontade. A minha eleição é fruto da vontade popular. Não é? Eu sou uma pessoa que tem história,
tenho uma militância política de mais de 30 anos aqui, uma presença no parlamento de 22 anos. Eu fui a deputada federal mais votada do Amazonas, a segunda mais votada do Brasil. Nenhum deputado federal do meu estado conseguiu isso. Eu fui a vereadora de Manaus, num determinado momento, mais votada. Agora eu não utilizo isso. Eu faço parte dos 100 cabeças do Congresso, agora eu não uso isso. Acho que é uma coisa que você tem que se mover ao seu trabalho, aquilo que você faz, e não aos títulos. Eu não faço as coisas para ganhar nenhum título. Se eles verem, ótimo, é um reconhecimento. Agora, eu não sou deputada nem sou senadora para colecionar títulos. Fui deputada, fui vereadora e sou senadora para trabalhar em benefício do meu povo. Então esse é um debate que vai ser travado no Poder Judiciário. Agora, parece-me que há um apelo e um desequilíbrio muito forte do adversário tentando ganhar no tapetão aquilo que ele não ganhou por vontade da população que me deu a vaga de senadora da República. Uma última questão para a senadora Vanessa Graziotin. Ela integra a base aliada do governo Dilma Rousseff no Congresso Nacional. Eu lhe pergunto, como a senhora percebeu, como é que a senhora viu o primeiro mês da nova presidenta? Olha, nós temos um mês, 30 dias é muito pouco, não só para analisar como foi esse mês, como também para dizer o que será, ou para prever como será o primeiro ano do governo da presidente Lula. Eu acho que nós temos alguns problemas. Presidente Dilma. Pois é, presidente Dilma, todo mundo fala assim. Nós temos uma... Não deu nem para acostumar ainda. Pois olha só. 8 anos de presidente Lula. 8 anos de presidente. Meu problema é eu chegar no Senado e chamar os senadores de deputados. Eu já fui à tribuna e não chamei, mas eu me policiei muito. Eu fiquei muito concentrada nisso, porque são palavras que a gente não pensa, elas saem. A gente pensa naquilo que diz, mas algumas coisas são automáticas, né? Então, como eu prestei muita atenção, eu não chamei os senadores em nenhum momento de deputado federal, porque quando eu fui à Câmara Federal, por várias vezes eu chamava os deputados federais de vereadores. Né? Então, enfim, mas eu acho que o rumo que adotou a economia sob a orientação da presidente Dilma nesse primeiro mês é um rumo que segue um pouco os passos do presidente Lula, e nós entendemos que tem que haver uma mudança nesse campo para que seja possível ampliar o percentual de investimentos em relação ao PIB, não é? Em relação à produção nacional, porque nós precisamos dar mais celeridade ao desenvolvimento nacional, e essa celeridade, na nossa opinião, ela vem do mercado interno, ou seja, de você poder, quanto mais investir, mais você gera emprego, mais você gera salário e mais a economia cresce, né? Mas enfim, é um mês, é muito cedo para a gente imaginar o que possa vir a acontecer. Agora eu quero dizer o seguinte, de minha parte, Gerson, no Senado, eu vou ser uma voz muito firme e atuante para que nesse primeiro ano de mandato não fiquemos debatendo medidas provisórias. Nós temos 21 ou 23 medidas provisórias que trancam a pauta. Quer dizer, vamos levar algum tempo para votar as medidas provisórias. Agora nós não podemos nos conformar com isso. Nós não podemos nos acomodar com essa situação. Nós temos que votar a reforma política urgentemente. Essa é a grande pauta. Olha, é uma das grandes pautas, né? Uma das grandes pautas, eu acho que é a reforma tributária. Reforma tributária, mas para vocês do Amazonas é muito perigoso, mas nós vamos ter que enfrentar. Até mesmo para melhorar a situação da Zona Franca de Manaus. Eu tenho certeza, convicção, porque acredito na sua palavra. E ela disse isso a mim, disse isso ao governador Omar Aziz, ao senador, ex-governador Eduardo Braga, que ela é a defensora número 1 da Zona Franca. Nada, absolutamente nada, vai fazer com que nosso nível de competitividade seja diminuído, não é? Agora mesmo nós estamos com uma medida provisória que atinge o setor de informática. Entretanto, é a parte de molding, que a gente quase não tem produção aqui. Então, acho que às vezes a gente também tem que tomar muito cuidado, não é ser contra tudo, porque na hora que tem uma coisa grave, a gente tem um posicionamento contrário, mas aí é aquela história, não, mas eles são contra tudo. Então a gente tem que levar muita habilidade, e a gente tem uma bancada muito forte, né, perante ela, como tínhamos perante o presidente Lula, e isso fez com que a gente desse nesses últimos anos, nos anos principalmente do presidente Lula, saltos espetaculares em relação à Zona Franca de Manaus. Senadora, muito obrigado pela sua atenção. Ouvimos aqui uma entrevista com a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, exclusiva para o portal A Crítica.